Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você está me ouvindo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao último capítulo do livro Como Estudar a Bíblia, que é o livro texto para estudar hermenêutica no curso de Teologia Clínica, que eu gostaria de contar com você, e o link para a matrícula está aí abaixo. Você poderá se matricular e fazer matéria por matéria, as matérias que você puder ir fazendo, certo? Então que Deus, o Pai em Cristo Jesus, te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus. Vamos então ler o último capítulo. Capítulo 10, regras primárias da hermenêutica. Conceituação do problema. As regras que eu vou citar aqui, que serão em número de 5, eu transcrevi e está no seu livro, escrito assim: as regras a seguir foram transcritas em síntese do livro de hermenêutica de Erlund e P.C. Nelson, da lição 4 até a lição 11, ou seja, das páginas 23 a 66 deste livro. Nós aqui não detalhamos as regras em si, como está lá nesse livro, você poderá adquirir nas livrarias. Porém, colocamos para lembrança e reflexão e, sem dúvida, para que você possa aplicar no seu estudo bíblico. Primeiro, a regra chamada de regra fundamental para estudar a Bíblia é a Escritura explicada pela Escritura, ou seja, Bíblia é a sua própria intérprete, ou seja, sempre na Bíblia o contexto que pode ser remoto, como pode ser imediato. Aquilo que chamamos de conceito ou de interpretação ou contexto remoto é quando está em um outro livro. Por exemplo, um texto que está no Antigo Testamento e o seu contexto está no Novo Testamento. Quando a Bíblia diz, lá em Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, vai acontecer isso lá no Novo Testamento, quando diz que Jesus nasceu da bendita Virgem Maria. Esse é um contexto remoto. O imediato está, às vezes, no mesmo capítulo, ou no mesmo livro, um capítulo ou dois antes, ou alguns capítulos depois. Primeira regra, explicada que foi a regra fundamental. Vamos para a primeira regra. É preciso, quanto seja possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum. O que se entende, por exemplo, quando a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou, e no capítulo anterior nós lemos sobre isso. Isso pode ser apenas uma questão de linguagem usual, como pode também ser o entendimento da época. Porém, a verdade é que o mais importante naquele fato é a comprovação, inclusive científica, de que houve um dia em que parou o sistema solar. Como foi isso? Milagre é milagre. Segunda regra, é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Você não pode tomar uma palavra isolada. Por exemplo, há uma seita falsa aí que diz que os justos não morrerão, que Deus vai matar todos os ímpios e vai deixar só os justos, porque a Bíblia diz que os justos herdarão a terra. Ora, não
terra ali no sentido, é um sentido figurado, não tem nada a ver com o planeta Terra. Terceira regra, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Ora, por exemplo, quando você lê um texto e você isola ele, como eu citei esse aqui, os mansos herdarão a terra, o bem-aventurado os humildes, as bem-aventuranças também fala em que herdarão a terra, de que isso, aquilo, outro. Só que você tem que entender o contexto. A Bíblia está falando de convivência. Quando a Bíblia fala de que os mansos herdarão a terra, a Bíblia está dizendo que a pessoa que é manso, ele vai ser feliz, ele vai viver mais, ele vai ser mais respeitado, terá mais autoridade no seu meio ambiente. É isso que se refere. Não é que vai ficar na terra e vai morrer todos os ímpios e eles vão ficar na terra, como diz uma certa seita chamada Testemunha de Jeová. Quarta regra, é preciso tomar em consideração o objeto, ou o objetivo, ou desígnio do livro, ou passagem em que ocorre as palavras ou expressões obscuras. Vou repetir, é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro, ou passagem em que se ocorre as palavras ou expressões obscuras. Quando você encontra um texto que você não entende, você precisa entender o que o livro vem falando, ou o capítulo vem falando, e qual é o objetivo. Aquele livro é um livro poético, é um livro histórico, é um livro profético, o que é? E aí você vai ter um entendimento também, observando esse sentido indicado, nessa consideração aí. Por último, a quinta regra, é necessário consultar passagens paralelas do texto. Aqui vai um alerta, porque algum tempo atrás se usava muito as concordâncias bíblicas. Hoje, com o avanço da tecnologia, existe um site, ou existe vários sites de pesquisa, onde você pode pesquisar e achar textos paralelos. Porém, há um risco nisso, porque aquela site de pesquisa ou aquele livro da concordância, ele vai dizer aonde estão aquelas palavras. Porém, uma palavra pode ter um contexto num lugar e outro contexto no outro. Por exemplo, voltando aos dias da criação, lá em Gênesis, conta os dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E lá na frente, no capítulo seguinte, se não me engano, no capítulo 2, já vai dizer assim, no dia da criação. Então já vai dizer que, já vai dar a entender que Deus fez tudo num dia só. E na verdade não é isso, porque a Bíblia não se contradiz. Está falando do dia da criação como um período dos 6 dias, independente de serem períodos de anos ou não, mas dos 6 dias, entendeu? Então é necessário tomar cuidado, sempre não se utilizar de uma concordância e ficar dando de estudo bíblico, emitindo conceitos que não são o do que o texto está falando. Que Deus, o Pai em Cristo Jesus, te abençoe. Aqui encerramos o nosso estudo, a leitura, melhor dito, do livro Texto de Hermenêutica da Fatemi Pac, que é Como Estudar a Bíblia. E eu peço que faça uma visita aí no meu site, lá em cima vai ter uma setinha, e você clica nessa setinha e você vai ouvir músicas, mensagens, e você vai ouvir a hora certa e etc, etc. E você poderá então também assistir outros vídeos
de estudos bíblicos, porque se você clicar, vai cair exatamente lá no site do YouTube, onde tem vários estudos para você estar assistindo no YouTube.